você ouve a palavra anjo, o que vem na sua cabeça? Aquela figura delicada, com asas brancas, rosto calmo, túnica brilhante e uma auréola flutuando, certo? Pois é, só que a Bíblia conta uma história completamente diferente, né? Esquece os cartões de Natal e os filmes de Hollywood. Nas Escrituras, os anjos são descritos como seres poderosos, impressionantes e, em muitos casos, assustadores. Tem anjo com 4 rostos, corpo coberto de olhos, outros envoltos em fogo e até rodas vivas, que se movem com consciência própria. Nesse vídeo eu vou te mostrar como realmente são esses seres celestiais segundo a Bíblia e o porquê da presença deles sempre causar tanto impacto por onde passam. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Na narrativa bíblica, os anjos são apresentados como criaturas criadas por Deus, com um papel fundamental dentro de toda a criação. Eles não apenas existem, mas também atuam diretamente em momentos cruciais das Escrituras, sempre a serviço do propósito divino. São seres espirituais com habilidades que ultrapassam a compreensão humana e, ao longo da Bíblia, aparecem como mensageiros, protetores e executores da vontade de Deus. Cada vez que surgem é porque há algo importante em jogo, uma missão, uma revelação ou uma intervenção especial. Eles não agem por conta própria, mas sim como enviados do Criador, cumprindo ordens específicas. É o que nos lembra o livro de Hebreus ao afirmar que esses seres são ministros espirituais enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 24. Quando o assunto é anjo, muita gente já imagina a mesma coisa. Um ser com forma humana, cabelos loiros, olhos azuis, asas pequenas e brancas, túnica brilhante e de vez em quando segurando uma harpa. Essa imagem aparece em filmes de Hollywood, nos cartões de Natal, em pinturas clássicas e até nos emojis do celular. Faz parte da cultura pop, sem dúvida. Mas afinal, de onde surgiu essa ideia? Essa visão mais romântica dos anjos começou a se popularizar na Idade Média, sendo reforçada por artistas como Michelangelo e Rafael. E não são as tartarugas ninjas, tá? Bom, eles os retratavam como crianças ou jovens belos, quase sempre brancos e delicados. Na prática, essa imagem tem muito mais a ver com a arte e a tradição ocidental europeia do que com o que a Bíblia realmente descreve. Nas Escrituras, os anjos são bem diferentes e às vezes até assustadores. Aliás, na maioria das vezes em que um anjo aparece, a reação das pessoas é de puro medo. Um exemplo disso está em Lucas 1:12, quando o anjo Gabriel surge diante de Zacarias, o pai de João Batista, para anunciar o nascimento do menino. Zacarias, ao vê-lo, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Lucas 1:12. Ou como em Mateus 28:4. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mateus 28:4. E por isso, quase toda a saudação de um anjo começa com algo como "não temas". Isso já deixa claro que esses seres estão longe de parecer algo fofinho ou inofensivo. A presença deles impunha respeito, medo e uma reverência quase automática. Outro ponto curioso é que a Bíblia não afirma que todos os anjos têm asas. Na verdade, apenas querubins e serafins são descritos assim. E mesmo essas asas não são do jeito que a maioria imagina. Também não há, nas Escrituras, descrições de anjos como mulheres ou crianças, diferente das imagens populares. Eles quase sempre aparecem com uma forma masculina e um visual marcante. A verdade é que a aparência dos anjos vai além do que conseguimos entender. É algo glorioso, misterioso e fora dos padrões humanos. E mesmo entre os estudiosos e teólogos, o tema anjos rende muitas discussões. Por isso agora a gente vai focar no que há mais consenso, os querubins e os serafins, que, como você vai ver, não se parecem em nada com o que se costuma imaginar. Antes de continuar, um recado rápido do nosso patrocinador, a Blaze, parceira aqui do canal e é uma das poucas plataformas de jogos que conta com a autorização do governo federal para operar no Brasil
tudo dentro da lei, certinho e regularizado. Ela é voltada para maiores de 18 anos e oferece uma variedade de jogos para você se divertir e se entreter, com a chance de ganhar, mas também de perder, é claro. Por isso, jogue com responsabilidade. A ideia aqui é curtir, se divertir e jogar de forma consciente. Senhores, estamos aqui novamente na plataforma da Blaze e o jogo que eu escolhi hoje é o Mines, aquele joguinho do campo minado. Vocês sabem como é que funciona, né? Aqui você coloca o seu valor e aqui você escolhe a quantidade de minas que você quer. Eu vou escolher duas minas só, tá? Vamos lá? Não pode clicar na bombinha, tem que clicar sempre no diamante. Ó. Tá bom. Acho que eu vou retirar, hein? Vou retirar. Ó. Vamos mais uma? Vou colocar 4 minas agora. Ih, rapaz. Não deu bom, não. Mas tá bom, né? No final das contas, até que deu certo. Top, né, galera? Para se cadastrar na plataforma, basta clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, fechou? Clique e venha conhecer. Querubins. Os querubins talvez sejam os anjos mais mal interpretados da história. Na cultura pop, muitas vezes são mostrados como bebês gordinhos com asinhas pequenas, mas na Bíblia a realidade é bem diferente. Esses seres estão ligados à proteção da glória de Deus e à guarda de lugares sagrados, como o próprio Éden. Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. A descrição mais detalhada dos querubins aparece nos capítulos 1 e 10 do livro de Ezequiel, e é algo que chega a ser quase indescritível. Se você ver lá, né, você vai entender, mas em resumo, em Ezequiel 1, dos versículos 5 ao 10, ele fala sobre 4 criaturas com forma humana, cada uma com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia. Eles tinham 4 asas, pernas retas e pés que pareciam os de um bezerro, brilhando como bronze polido. Ao redor delas havia rodas cheias de olhos por todos os lados. É uma aparência marcante, né? Belas, com asas, 4 rostos, né? E muitos olhos. Os querubins também são frequentemente ligados a uma aura de brilho e glória, né, representando a presença de Deus. Em Ezequiel 1, 13 e 14, por exemplo, eles são descritos com um brilho parecido com o de brasas acesas, né, como se estivessem envoltos em fogo. Em Ezequiel 10, 12 diz: E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas, estavam cheias de olhos ao redor. Ezequiel 10, 12. Quando a gente vê algumas representações na internet de como os querubins seriam, bate uma sensação estranha, né? Ao mesmo tempo que são belos, eles também causam um certo medo. É algo muito diferente do que estamos acostumados a ver por aí. Outro ponto curioso sobre os querubins é que antes de se encher de orgulho e se rebelar contra Deus, Satanás era um deles. Um querubim protetor, né? E o mais belo de todos. Serafins. Os serafins aparecem em Isaías 6, em uma das visões mais poderosas da Bíblia. A palavra serafim significa os ardentes, né, ou os flamejantes. Eles ficam ao redor do trono de Deus, louvando sua santidade eternamente. Isaías 6, 2, 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 2 e 3. São seres de adoração profunda, cuja presença transmite pureza e uma santidade absoluta. Em Isaías 6, nos versículos 6 e 7, um dos serafins toca os lábios do profeta com uma brasa do altar, né? Um gesto
que representa a purificação pelo fogo sagrado. E é importante lembrar que as descrições dos serafins na Bíblia são simbólicas e espirituais, voltadas a expressar a grandeza da santidade e da adoração a Deus, aspectos centrais aí da nossa comunhão com o Senhor. Quando a gente olha essas imagens, é exatamente como eu falei antes, né? Ao mesmo tempo que causam um certo medo, também transmitem uma sensação de santidade, esplendor, né? E uma aura totalmente divina. É como se a beleza e a reverência andassem lado a lado, né? Num equilíbrio que a gente não está acostumado a ver por aqui. Como eu comentei, né, o tema anjos é bastante explorado na teologia e há debates interessantes sobre algumas categorias. Um exemplo é a possível existência de uma classe chamada Ofanim. Esse nome vem do hebraico, eu não vou saber pronunciar agora, né, ou Ofan, enfim, né, que significa literalmente roda ou círculo. Nos relatos do profeta Ezequiel, essas rodas aparecem junto com os querubins e a descrição, mais uma vez, não é nada comum, né, chega até a assustar. Como diz alguns trechos aí do capítulo 1 de Ezequiel, dos versículos 15 ao 21. Enquanto eu olhava para os seres viventes, vi uma roda sobre a terra, ao lado de cada um dos 4 seres viventes. O aspecto das rodas e a estrutura delas era como o brilho do berilo, e as 4 tinham o mesmo aspecto. O seu aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Quando os seres viventes andavam também as rodas ao lado deles, e as rodas eram cheias de olhos ao redor. Ezequiel 15 a 21. Essa descrição acabou dando origem à ideia dos Ofanins como uma classe de anjos distinta dos querubins e serafins. As representações dessas rodas cheias de olhos que circulam pela internet são, ao mesmo tempo, impressionantes e misteriosas. Algumas chegam a ser deslumbrantes. Na Bíblia há vários relatos de anjos mais comuns, se é que dá pra gente chamar assim. Muitas vezes eles aparecem como homens comuns, sem asas, sem brilho ou qualquer sinal evidente de que são seres celestiais. Mesmo assim, a presença deles sempre causa impacto, né? Desperta temor, respeito ou muda completamente o ambiente. Logo nos primeiros livros da Bíblia, né, a gente já vê alguns exemplos assim. Um dos que eu mais gosto é o momento em que um anjo aparece a Gideão, trazendo coragem e força para que ele liderasse o povo de Israel contra os midianitas. Em Juízes 6, 11 e 12, fala o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Juízes 6, 11 e 12. A princípio, Gideão pensa estar falando com um homem qualquer, mas depois percebe que era um mensageiro celestial, né? E ele fica apavorado. Juízes 6, 22. Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Juízes 6, 22. Isso mostra que o anjo estava ali de forma normal, né, como um homem comum, e mesmo assim cumpriu sua missão ao transmitir a mensagem de Deus. Outro exemplo importante é o único arcanjo mencionado com esse título nas Escrituras, né, o Miguel. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a sua aparência, porque o foco está em sua atuação espiritual, né, principalmente em batalhas celestiais. Uma passagem bem marcante sobre ele está no livro de Judas, né? Lembrando, claro, que esse Judas é o irmão de Tiago, né? Não o traidor. Ali, Miguel aparece disputando com o próprio diabo pelo corpo de Moisés. As imagens que vemos do arcanjo Miguel, com armaduras e espadas, são frutos da arte e da tradição religiosa ao longo dos séculos, né? Mas não tem base direta no texto bíblico. Enfim, dá para perceber que os anjos são parte essencial do reino de Deus, né? Que suas formas são tão diversas quanto suas funções. E olha que aqui eu nem entrei no tema dos anjos caídos, né? Aqueles que se rebelaram contra Deus e foram expulsos da sua presença. Esses são mais conhecidos como demônios, tendo Lúcifer como seu líder. Como falei, esse é um assunto extenso, cheio de detalhes e até mesmo entre teólogos há bastante discordância, mas eu tentei trazer aqui, dentro das minhas limitações, uma explicação simples e acessível, né, sobre esses seres divinos incríveis, né, que, se Deus quiser, um dia a gente vai conhecer de perto. E você, como que você acha que deve ser a aparência de um anjo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!